Saludos cordiales, nos encontramos con la presencia del doctor Walter Basso, un distinguido y conocido docente universitario, investigador, con grandes aportes al conocimiento científico, a la ciencia, con una importante experiencia tanto en ponencias, en congresos, en eventos y con una gran contribución a la ciencia, al conocimiento. Es para nosotros un placer tener en este momento con nosotros al doctor Walter Basso. Voy a hacer una pequeña presentación de quién es el doctor Walter Basso y luego vamos a entrar en una entrevista con el doctor para que nos explique qué está haciendo ahora y cuál es la propuesta que tiene teórica respecto de CTS, ecuación civilizatoria, que vamos a ir explicando poco a poco, paso a paso. Muy bien, permítanme entonces presentar al doctor Walter Antonio Basso. El doctor Walter Antonio Basso es ingeniero mecánico, doctor en educación científica, desarrolla sus estudios en educación, tecnología, con énfasis en el proceso civilizatorio contemporáneo y en las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad, más conocido como CTS. Es actualmente profesor titular del Departamento de Ingeniería Mecánica y del programa de posgrado en Educación Científica y Tecnológica de la Universidad Federal Santa Catarina. Se desempeña como miembro del consejo editorial de varias revistas de educación en Brasil y en el exterior. Ha publicado más de 10 libros con varias ediciones y más de 200 artículos científicos, además de algunos capítulos en libros de y con otros autores. Participó en más de 300 eventos, entre congresos, seminarios, clases magistrales y similares. A nivel nacional e internacional como ponente, uno de los fundadores del Centro de Estudios de Investigación en Educación Tecnológica, NEPET. Es actualmente su coordinador. Además, desde la década del año 1990, participa como colaborador en eventos y en la elaboración de material didáctico para la Organización de Países Iberoamericanos, OEI. Un gusto, doctor, encontrarnos con usted aquí, saludarlo, y quisiera que nos cuente cómo está, qué se encuentra haciendo ahora en su arduo trabajo, en sus grandes contribuciones científicas. Bienvenido. El audio, doctor. Perdona, estaba con el audio cerrado. Bueno, no sé si es boa tarde, buenos días o buenas noches, porque estamos haciendo uma gravação e eu não sei em que horas vai sair essa gravação para vocês todos. Eu vou falar despacito em português, até porque Diego me disse que vai haver legendas para que vocês possam ter o entendimento maior da minha charla, não? Primeiro, estou muito feliz por estar presente aqui como invitado a esse congresso, e pelo motivo de ser em janeiro e eu estarei em vacações, eu estou fazendo essa gravação com o Diego com o maior prazer do mundo para nós falarmos algumas questões voltadas a CTS, equação civilizatória, educação tecnológica, e para que vocês tenham mais ou menos uma noção de quem vos está falando. Eu sou engenheiro mecânico, formado aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, como o Diego já falou anteriormente, e sempre atuei como professor, depois de me formar, dentro da Escola de Engenharia de Florianópolis, na Universidade Federal de Santa Catarina. E já desde os tempos lá de 1980, 1979, eu comecei a ter uma preocupação muito intensa com essa coisa da educação tecnológica. O que trabalhar, o que ensinar, o que aprender e construir com nossos alunos, e a partir daí, então, a minha vida se tornou a busca de ser um educador nessa área. E, obviamente, eu comecei a ver que para ser um educador nessa área, além das questões eminentemente práticas, por exemplo, eu era professor de mecânica dos fluidos, transferência de calor, termodinâmica, eu senti que a parte eminentemente técnica não daria conta de podermos trabalhar a educação tecnológica que essa civilização contemporânea nos impede. Inclusive, agora muito mais do que 1980. É impensável hoje alguém querer trabalhar com educação tecnológica sem entender de todas essas variáveis contemporâneas.
Isso começou a me incomodar, fazendo com que, além do meu mestrado na parte hard da engenharia, ou seja, eu trabalhei com mecânica dos fluidos, eu fui procurar, numa escola de educação, a minha formação em doutorado em educação, para tentar associar essas questões voltadas à técnica pela técnica e as questões que, geralmente, nós, engenheiros, deixávamos a cargo de outras áreas de conhecimento. Cada vez mais eu fui vendo que só isso não dava conta. É impossível nós querermos falar em educação tecnológica sem entendermos do que representa a filosofia, a sociologia, a economia, a ecologia, tudo isso dentro da formação do que hoje, e depois eu vou falar com mais propriedade sobre isso, eu chamo de equação civilizatória. E quais são essas variáveis contemporâneas? Colocando, então, que a raiz disso tudo foi o CTS, que nós também vamos conversar daqui a pouco. Mas para que vocês entendam por que um engenheiro mecânico está aqui falando nessas questões há tanto tempo, em tantas participações por esse mundo afora, vem essa questão que para mim sempre calcou muito forte na minha formação, principalmente como ser humano. Não dá mais para pensar nesta sociedade que nós vivemos hoje sem associar, mas com muita performance, com muita veemência, a questão técnica à questão humana. Nós estamos vivendo na época dos algoritmos, onde a determinação do nosso comportamento social parte desse princípio de que alguém está construindo algum algoritmo para nós termos uma vida estandartizada, onde a gente vai obedecer a preceitos de um poder hegemônico dominante e que nós temos que dar uma forma de transformar. Não é mais possível que numa civilização como a que nós vivemos hoje em dia, com tanta tecnologia disponível, nós tenhamos, por exemplo, a desigualdade humana, a desigualdade social, como a variável contemporânea mais influente nesse processo civilizatório, a meu ver, cruel e equivocado que nós estamos vivendo hoje. Então, para que vocês tenham uma ideia das coisas com as quais eu venho trabalhando, eu realmente, depois de fazer meu doutorado, eu iniciei praticamente na área de CTS. E nós já vamos ver também o que seja CTS, até para mostrar para vocês. Aqui eu tenho o meu último livro, que é a 6ª edição, de um livro chamado Ciência, Tecnologia e Sociedade e o Contexto da Educação Tecnológica, onde eu trato de conversar com as pessoas sobre o que eu imaginaria ser um curso de engenharia dentro desses preceitos que eu hoje vejo como fundamentais na formação do ser humano, né? A questão técnica associado à questão humana. Então, nessas minhas participações por esse mundo afora, eu trabalhei muito tempo na UI, na Organização dos Estados Ibero-Americanos, onde tínhamos uma preocupação, inclusive sob o comando do professor Toscano, que é um equatoriano que hoje vive na Espanha. Nós fizemos muitos trabalhos pela América Latina, tentando trazer para os professores essa ideia, não, essa convicção de que a ciência é um mero e talvez o mais importante construto humano e que as pessoas às vezes dizem, não, mas isso é só uma qualificação dos experts. É sim, claro, nós precisamos nos aperfeiçoar muito na questão tecnológica, mas se ela não tiver as variáveis humanas juntadas a ela, ou seja, o que adianta desenvolvimento tecnológico hoje em dia se o desenvolvimento humano está tão carente de igualdade, de concepções novas, onde o homem seja a prioridade? Esse foi o escopo, foi a súmula do meu trabalho nos últimos anos como professor num curso de engenharia mecânica e num programa de pós-graduação em educação científica e tecnológica. Doctor. Então, pois não, claro. Sí, sería importante informar, explicarnos cómo es que un ingeniero mecánico que conoce la tecnología se enamora y también empieza a hablar de otros fenómenos, de otros factores que tienen que ver justamente entre la vinculación con la ciencia y sobre todo con la sociedad, porque a veces uno pensaría que un profesional que es técnico solo se dedica a la técnica y se olvida de los fenómenos sociales, se olvida de la sociedad y se concentra solamente en lo técnico. ¿Cómo se da ese fenómeno tan importante en usted? Veja, Diego, isso é uma pergunta muito pertinente, porque todos me fazem essa pergunta, e você veja que nas instituições que você trabalha com a engenharia, por exemplo, é muito raro esse tipo de posicionamento. Eu reconheço isso, e inclusive esse tipo de discurso que eu tenho
às vezes, é muito refratário para os meus companheiros de trabalho. Porque o pessoal que dá aula de engenharia acha, não, eu tenho que dar aula disso e o resto não é comigo. Ora, meu Deus, nós estamos formando engenheiros ou estamos formando cidadãos ou estamos, acima de tudo, formando seres humanos para transformar esse processo civilizatório que, por mais que nós tenhamos, mas a engenharia é maravilhosa, constrói isso, sem dúvida. Para quê, por quê e para quem? Então, essas perguntas começaram a ficar muito fortes na minha qualidade de professor de engenharia. Porque, obviamente, eu não deixei de ser competente em trabalhar mecânica dos fluidos, tecnologias daqui, tecnologias dali. Eu não sou suficientemente inocente de achar que essas questões não são fulcrais para a formação, para a formação de um engenheiro nas suas concepções eminentemente técnicas. E como é que surgiu isso? Indubitavelmente surgiu com o meu incômodo em ver que isso só não dava conta de fazer com que nós formássemos um engenheiro com visão para uma sociedade que muda a cada instante. Não dá para conceber hoje em dia, por exemplo, um engenheiro que pense só na questão técnica e não entenda a questão econômica, ecológica, ética, sociológica, para resolver uma equação ou para resolver um problema que lhe aflige. Então, essas questões todas me fizeram começar a pensar nesse tipo de coisa e escrever muito em cima disso. Eu escrevi alguns livros de técnico de humano, conversando sobre educação tecnológica, o ensino de engenharia, etc., 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 com esse tipo de visão. Óbvio que os meus companheiros de trabalho, os engenheiros, praticamente, sempre são refratários em relação a isso. Bobagem! Para que vão pensar nessas coisas? Tonterias! Nós temos que pensar em produzir, produzir. Produzir para quê, para quem e por quê? Então, são perguntas que não fazem com que a gente deixe de ser mais competente como engenheiro. Muito ao contrário. Ou seja, a hora que eu for construir uma ponte, vamos supor, que liga um lado do rio ao outro lado do rio, não basta eu saber a questão estrutural dessa ponte. Eu quero saber por que ela está posta ali, a quem ela vai servir, que tipo de processo civilizatório ela vai melhorar, o que essas civilizações que moram por aí vão ter de vantagem em termos ecológicos, em termos econômicos. É disso que eu estou falando. Então, para mim, sempre foi desproposital a gente conversar sobre a questão da engenharia sem falar da questão humana. Daí saiu esse meu penúltimo livro aqui, ó, que se chama De Técnico de Humano, trabalhando com as questões contemporâneas. Claro que eu estaria muito mais feliz em estar aí junto con vocês, Doctor, en función de esa en ese trabajo que usted ha desarrollado, sobre todo por mirar el lado humano, también, ¿cómo podríamos interpretar este tema de la hegemonía de la ciencia? De todas maneras, vemos nosotros que se concentra a veces en pocos países, en pocas universidades, y de alguna manera se ejerce esa hegemonía y un control también de la ciencia. ¿Cómo? Me parece importante que usted dice, ¿para qué investigar? ¿Por qué investigar y para qué? A veces muchos investigadores pueden pensar que como hay una hegemonía científica, posiblemente otras aportaciones no sean muy trascendentes. ¿Qué nos dice usted? Por que existe essa hegemonia dos países desenvolvidos? Porque eles forçaram isso. Inclusive, nos colocando aquela coisa de dizer, olha, se vocês querem desenvolver ciência, vocês têm que estarem atrelados ao que nós estamos fazendo, e nós não pensamos no nosso contexto, ou seja, fazer ciência no Equador, fazer ciência no Brasil, fazer ciência no Paraguai, é muito diferente do que fazer ciência nos Estados Unidos. Portanto, nós temos que ter esse tipo de contato, e é isso que eu trabalho muito nos meus livros, com a nossa formação em termos de engenharia, em termos de educação tecnológica. Ou será que uma mesma tecnologia que é pertinente lá na Suécia vai ser pertinente aqui no Brasil? Onde já se morre de esquistossomose, de doenças absolutamente que já estão saradas em outros estados do mundo contemporâneo? É disso que eu falo. Essa nossa dependência excessiva é pelaquela mania de acharmos que nós temos que fazer tudo como está posto lá. Claro que eu não estou dizendo para nós perdermos o trem da história de desenvolvermos ciência de ponta, sem dúvida nenhuma. Mas nós temos problemas que a ciência nossa tem que resolver ainda nos países em desenvolvimento como somos nós. Então, é disso que eu trato também quando eu falo em CTS, a relação ciência, tecnologia e sociedade. Ou seja, como a ciência é um construto social, quem tem que definir o que essa ciência vai presentear
ou vai favorecer dentro de um determinado contexto, somos nós, os cidadãos, e não simplesmente um conjunto de tecnocratas, expertos em determinados assuntos, quando dizer a ciência que esse povo precisa é essa. É disso que eu estou falando. E que nós, inclusive, hoje em dia chamamos de tecnologia social. Nós não temos que fazer com que o nosso povo se adapte às tecnologias que vêm de fora. Nós temos que desenvolver tecnologias que priorizem as necessidades do nosso povo. Então, é disso que eu estou falando. E não, mas nós ficamos muito orgulhosos porque por aqui dizendo, mas veja que nós estamos desenvolvendo em tal universidade o que já se desenvolve no Japão, nos Estados Unidos. Grandes coisas. Nós precisamos desenvolver o que traz conforto, desenvolvimento e prioridade de termos a mínima condição de vida saudável para a população que nós trabalhamos. É disso que eu entendo em termos de ciência e em termos de tecnologia. Isso que é a CTS. A tentativa de trazer para dentro desses estudos científicos, inclusive, as questões dos valores humanos. Você veja o paradoxo que nós temos hoje no mundo contemporâneo, que nós temos tanto desenvolvimento científico e tecnológico e o desenvolvimento humano está cada vez mais carente. Por que isso? Que paradoxo é esse? A ideia deveria ser o seguinte: quanto mais desenvolvimento tecnológico, mais benesses para a maioria da sociedade nós deveríamos ter. No entanto, é o inverso que acontece. Ou seja, essa pirâmide fica cada vez mais pontuda. Os que têm muito são cada vez menos e os que não têm nada são cada vez mais. Isso também é problema do desenvolvimento científico e tecnológico, na minha humilde visão. E é isso que eu trato um pouco aqui nesse livro que eu estou te falando, de técnica de humano. As questões voltadas às nossas necessidades. E é por isso que eu tenho estado por esse mundo todo falando sobre isso. Alguns me ouvem, outros dizem, bobagem, são os efeitos colaterais da tecnologia. Coisa nenhuma. Ou seja, como que uma civilização pode estar dessa forma com tanto desenvolvimento tecnológico? Não é possível que 70% da população não tenha a possibilidade de termos o que nós outros temos. Por exemplo, fazendo essa conferência vídeo através da internet. Então, é disso, Diego, que eu converso e falo quando eu falo em ciência, tecnologia e sociedade. E que as pessoas começaram a desenvolver a partir da década de 70, principalmente, aonde quer se mostrar que as prioridades científicas e tecnológicas são muito mais voltadas às questões de ordem social do que as de ordem econômica, que as pessoas dizem, não, isso aqui deu certo, dá lucro. Por quê, para quê e para quem? Importante reconocer que es también el papel de los investigadores el que ayuda estas redes que se va tejiendo, el que ayuda a promocionar nuevas propuestas, a mirar, digamos que no necesariamente hay que tener o creer o ir tras de una hegemonía de la ciencia, sino que más bien puedan los investigadores contribuir con su pensamiento, con su criterio. Por ejemplo, ahora vemos nosotros, usted mismo ha dicho, que las situaciones sociales, económicas en la pandemia incluso se han agudizado en Brasil, en Ecuador, en el mundo. Y muchas veces los gobiernos no tienen respuesta, los gobiernos no dan respuesta y no siempre incluso se acercan a los lados, o no toman de cerca la ciencia. Entonces, movimientos como CTS, que no siempre trabajan con los gobiernos, son una alternativa para la población en cuanto a conocer, a proponer, a trabajar, digamos, juntos en el tema de la ciencia. ¿Cómo el modelo CTS ha logrado, de alguna manera, generar importancia o adhesión en los pensadores, en los investigadores? Yo he leído algunos investigadores españoles, pero en América Latina a lo mejor todavía falta un poco más comprender CTS. Olha, eu não sei, veja, a definição de CTS não é muito difícil. Se você quiser rapidamente, vou dizer que a tentativa da lógica dos campos CTS é fazer com que a ciência e a tecnologia sejam mais absorvíveis, ou sejam mais palpáveis pelo público geral. São questões que nós temos que começar a discutir na formação básica, na formação fundamental de nossos estudantes, para que eles entendam a ciência não como algo inatingível, mas sim como um recurso, uma ferramenta para que entendamos o processo civilizatório. Ou seja, não tem segredos tantos que as pessoas querem deixar como absolutamente como domínio de alguns expertos e que inclusive inflam seus egos, etc, etc. O que acontece hoje em função dessa pandemia, as questões voltadas
a determinadas políticas utilizadas por governos diferentes, é também não só a questão da ciência, mas principalmente a questão da educação. Ou seja, as pessoas ainda se baseiam no senso comum, como que diz, vacina mata, ou então vacina é bobagem, ou a tal de coronavírus é uma bobagem, só que a imprensa está fazendo alarde, não sei o quê. Esse tipo de comportamento existe porque os nossos estudantes, a nossa população, não tem nem ideia do que esteja ocorrendo em termos de desenvolvimento humano. E são essas questões que a gente quer discutir na escola, onde não precisa fazer uma parafernália para dizer, olha, a ciência só quem vai dominar são os bem formados, etc. Não, nós temos que começar a entender ciência e tecnologia como prioridades do construto social. E por isso que eu te falei que alguns países têm a coisa mais desenvolvida e outros menos. Por quê? É inclusive uma política deliberada para que nós estejamos sempre dependentes do que querem nos colocar garganta abaixo. Então, quando eu falo em ciência, quando eu falo em tecnologia, quando eu falo em sociedade, é disso que eu quero tratar. É desmistificar um pouco essa coisa de achar que ciência e tecnologia são coisas inatingíveis. Absolutamente não. E nós temos que começar a ter conhecimentos, no mínimo superficial, na nossa educação fundamental, para que as pessoas entendam de que forma que essa ciência é desenvolvida, de que forma essa coisa é nos colocada como neutra, como canônica, como se a ciência independesse dos valores humanos. Coisa nenhuma. Ou você vê alguma pesquisa estar ocorrendo no mundo contemporâneo sem financiamentos poupudos de alguém que tenha interesse em que isso seja desenvolvida para oferir lucros e para ter esse tipo de comportamento em função de determinadas políticas impingidas, por exemplo, aos países da América do Sul, da África, da Ásia, e seja lá o que for. Então, são essas questões que, quando eu estou falando em ciência, tecnologia e sociedade, eu estou trazendo à baila. As pessoas começarem a entender que isso é uma questão nossa, de todos, e não só de alguns que vão determinar o que nós devemos engolir daqui para frente. É o que está acontecendo hoje. Sí, pero ahora, por ejemplo, podemos ver con el tema de la pandemia, del COVID, cómo algunas empresas han logrado producir la vacuna, ya tienen la vacuna, y la tienen sobre todo en ciertos países, han logrado desarrollar ciertos países la vacuna y ciertas empresas también. Obviamente, eso generará a lo mejor incluso muchas ganancias, y no todos los países tendrán para comprar las vacunas, porque las vacunas tienen un precio, un valor. ¿Cómo interpretar entonces este CTS desde estas realidades que también están presentes en el mundo? Veja, Diego, aí vai uma questão, inclusive, que eu uso sempre uma metáfora muito importante. O mundo é como se fosse um ser humano, correto? E você só está saudável quando os teus órgãos todos funcionam plenamente. Então, vai ser um tiro no pé dos países desenvolvidos, dos países ricos, se essa vacina não for distribuída harmonicamente entre todas as populações do mundo. Inclusive, tem um processo na própria Organização Mundial da Saúde, onde existe um pequeno acordo entre vários países em que vão ser financiados projetos para que a vacina seja adotada em todos os países do mundo. Por exemplo, quando eu estou falando, eu quero fazer uma metáfora, não adianta eu ter o meu corpo humano com o meu coração funcionando perfeitamente, o pulmão maravilhosamente, e o fígado não estar funcionando bem. A hora que pegar metástase, esse corpo humano todo vai morrer. Não é diferente com a civilização humana, e por isso que eu falo em equação civilizatória hoje, onde nós devemos eleger as variáveis contemporâneas mais importantes para que o homem tenha a mínima dignidade para continuar vivendo. Porque é um absurdo, ninguém vem dizer que um processo civilizatório desses está dando certo, quando 70% da população não tem acesso às benesses da tecnologia, que é fantástica realmente. Então, nessa questão da pandemia, nessa questão da vacina, veja, o Brasil, onde eu moro, já tem condições de fabricar a vacina num convênio entre o Butantan e a China. Mas existem processos políticos completamente alienígenas, ou alienígenas não, estou querendo dizer que seriam alienígenas, que acham que a questão geopolítica é mais importante do que a questão da saúde. Então, são essas questões que estão em jogo também. E nós raramente tratamos desse tipo de assunto dentro das academias. Ou seja, nas escolas de engenharia, por exemplo, nós estamos tratando, por exemplo, de discutir essas questões com os nossos alunos? Não, nós dissemos o seguinte, isso não é
para eles. Isso é para outras áreas de conhecimento. Não tem mais essa de outras áreas de conhecimento. Estamos todos no mesmo barco. E por isso que eu digo para você que no ensino de engenharia, e aí CTS vem para cumprir esse tipo de fenômeno, tem que ser entendida essas variáveis contemporâneas todas como um todo. Eu não vou resolver um problema humano só sabendo das variáveis técnicas. Então, e esse tipo de questão, os países ricos, os países desenvolvidos já descobriram há muito mais tempo. E, inclusive, eles buscam cercear o nosso acesso a isso, porque daí eles ficam com a questão dominante completamente escancarada. Ou seja, para a América do Sul, a África, a Ásia, dependendo dos países da Europa e dos Estados Unidos e da América do Norte e por aí vai. Então, é essa questão que eu acho que é muito mais violenta, é muito mais impactante do que a própria ciência pela ciência. A ciência não é algo, como é que eu posso dizer, esotérico, fora dos nossos domínios. Não. A ciência é um construto humano. Consequentemente, todo humano tem direito a trabalhar com ela e a entendê-la dentro dos seus princípios contextualizados conforme o país em que vive. ¿Se podría decir que CTS es transdisciplinario? Ah, sem dúvida nenhuma. Não. E aí eu vou mais à frente ainda que falar em equação civilizatória. Tudo é transdisciplinário, Diego, independente do tipo de linguagem que você usa. Eu não posso entender matemática, por exemplo, sem entender como é que ela funciona na hora que ela está no meio social. Eu não posso entender mecânica dos fluidos na hora que eu não entenda o que entender de mecânica dos fluidos significa, por exemplo, na construção de uma hidroelétrica, em termos sociais, em termos econômicos, em termos ecológicos. Tudo é transdisciplinar, tudo é multidisciplinar. Por isso que eu sempre digo para os meus alunos com veemência, leiam, leiam e leiam. Vocês têm que estar constantemente em contato com as coisas que acontecem nesse nosso volume de controle que eu chamo de planeta Terra. Quando nós estudamos matemática, nós temos que limitar nossos problemas dentro de um determinado volume de controle. É a mesma coisa quando nós estudamos ciência, tecnologia e sociedade. Portanto, para você entender de ciência, você tem que entender de física, de matemática, de biologia, de química. Tecnologia, você tem que entender a ciência. E sociedade, você tem que compreender esses dois entes para ver de que forma que vão conseguir contribuir com o desenvolvimento social. Essa é a lógica do CTS. E daí, claro, vem compêndios para entender como é que isso se processa. Eu estou aqui dizendo rapidamente o que é CTS para mim e de que forma eu trabalho CTS. É exatamente escrevendo questões interdisciplinares que associam as variáveis de todos os cantos dos campos de conhecimento. Como, por exemplo, a ecologia, a ética, a economia, a tecnologia, a sociedade, a igualdade humana e por aí vai. Claro que muita gente vai dizer assim, mas como é que eu vou conseguir isso? Não, ninguém está querendo que se aprofunde perfeitamente em todos os temas que eu estou determinando, mas que saiba, pelo menos, o que é que influencia o comportamento e o futuro do nosso volume de controle. Ou se as pessoas não começarem a pensar nisso, estão achando que nós vamos chegar até ontem, com essa queima absolutamente irresponsável de petróleo, de carvão, aquecimento global. Uma coisa que acontece, e CTS trabalha bastante isso, e eu volto a insistir que equação civilizatória é uma extensão do CTS, não dá para pensarmos em resolver problemas eminentemente técnicos sem pensarmos nas repercussões que esses problemas técnicos terão. Como, por exemplo, ecológicos, aquecimento global e por aí vai. As pessoas hoje desqualificam, dizem, bobagem. Nós estamos, inclusive, fazendo aqui se diz em português, uma grande sacanagem com as gerações que nem sequer nasceram ainda. Então, é isso tudo que a gente tem que pensar quando está estudando ciência, tecnologia e sociedade, que poderia ser sociedade, ciência e tecnologia. A ordem dos fatores aqui altera o produto também, porque geralmente a sociedade está posta como dependente do que a ciência e a tecnologia pensar. Claro, que é muito difícil a gente aprofundar muito mais isso. A gente precisa, obviamente, ter alguns cursos sobre isso na formação dos professores, leituras, etc., etc. Mas eu acho que o caminho é por aí. Muy bien, doctor. Usted también nos ha hablado de la sociedad digital, un poco para diferenciar el proceso evolutivo, los cambios de las sociedades. ¿Cómo entenderíamos nosotros esto de explicación de la sociedad digital? ¿Cómo nos explica usted su comprensión de la sociedad digital?
Veja, eu estive num congresso há pouco tempo na Espanha, onde o tema era sociedade digital. E eu fui para representar, dentro desse grupo de estudo, o que a América Latina, o que a América do Sul pensava em termos de sociedade digital. Nós, na realidade, aqui nós estamos vivendo na era da sociedade analógica e com muito sofrimento ainda, entende? Mas também isso é tudo uma conotação dada em termos de definir alguma coisa. O que é sociedade digital? Sociedade digital é essa que nós estamos vivendo hoje, onde o fator determinante é o algoritmo matemático. Nós vivemos em função do que nos dizem fazer. Se eu pegar, por exemplo, agora aqui esse celular e conversando com você, que ele mesmo desligado ou ligado, mas não ativado, e eu disser para você, olha, Diego, eu sou muito fã na culinária de tomate seco. Mas não vai levar 4 segundos, eu vou ligar meu celular e está aí. Oferta de tomate seco, não sei aonde, não sei. Ou seja, a sociedade digital hoje ela está determinada pela nossa dependência excessiva do algoritmo matemático. Nós estamos à mercê da máquina. Nós somos absolutamente vigilados em todos os setores. Tem um livro aqui muito interessante que se chama Big Tech, onde ele diz da nossa dependência do Vale do Silício. Nós dependemos hoje praticamente de 5 empresas que dominam o mundo. A Amazon, a Microsoft e por aí vai. E nós estamos todos simplesmente agindo da forma como eles queiram. E dentro dessa sociedade digital, que para muitos é fascinante, porque imagina, veja só o desenvolvimento humano, claro que é sedutor, claro que é estritamente fetichizado, ou seja, eu vejo a tecnologia e digo, meu Deus, que maravilha, onde é que nós chegamos? E nós não temos nem metade da ideia do que possa ser a tecnologia hoje em dia. A minha grande preocupação, e segue sendo, dentro dessa sociedade digital, é a questão do trabalho, a questão do que o homem vai fazer nesse hediondo mundo, onde as máquinas são que determinam o nosso comportamento. E eu não estou dando aqui umas de política, de nossa, e nenhuma de catastrofista. O que eu quero dizer é o seguinte, que nós temos que repensar essa sociedade digital sob pena de que o homem vai ser absolutamente descartável desse processo. E nós não estamos nos dando conta, nós só estamos nos maravilhando. E pouco discutindo com os nossos estudantes, inclusive, o que esse futuro do trabalho os aguarda. Daí as pessoas dizem, porque daqui a 10 anos os empregos que tem hoje não vão existir mais, como se fosse um grande benefício que nós estamos trazendo para a sociedade. Inclusive, nós estamos praticando algo que vai ser um tiro no pé, ou seja, nós estamos acabando com a produção e, obviamente, com o consumo, porque as pessoas não vão ter mais o que consumir em termos de não ter dinheiro, porque não vão ter empregos. Então, quando daí eu falo no processo civilizatório e nessa sociedade digital, é que eu clamo e chamo as pessoas e desafio que essas questões têm que ser constantemente discutidas dentro das escolas. E nas escolas de engenharia, as respostas que eu tenho obtido em muitas situações, eu digo, mas como é que eu vou discutir esse tipo de coisa se nós não temos tempo? E nós temos tempo para quê? Para ficar só estudando as questões eminentemente técnicas? Essas questões o software vão dar conta em tudo daqui a pouco. Agora, as questões reflexivas de entendermos o que isso vai significar no complexo comportamento humano é que são elas. Então, essa sociedade digital, apesar da sua sedução, da sua beleza, da sua atração, de dizer que o homem é magnífico porque está desenvolvendo tecnologia que nem ele pensava desenvolver, vai nos levar aonde? Existe um autor francês, eu estou esquecido do nome agora, que ele diz o seguinte, que nós estamos dentro de um bólido, acelerando, sem saber onde queremos chegar, e daqui a pouco nós vamos dar com a cara num muro ou num precipício, porque nós não estamos ativando a nossa capacidade reflexiva de entendermos que processo civilizatório é esse, de fazermos a pergunta por quê, para quê e para quem. Então, essa é a sociedade digital que nós estamos vivendo hoje, que apesar da sua fascinação em termos do desenvolvimento tecnológico, deixa muito a desejar quando nós pensamos na questão humana. Aquilo que eu te disse, na última reunião de Davos, quando se reuniram os países mais ricos do mundo, um dado deixou todo mundo estarrecido. 8 pessoas físicas possuem quase 50% da riqueza mundial. Oba! Que processo civilizatório é esse? Então, são essas questões todas que nós temos que discutir, aspas, dentro dessa tão fascinante sociedade digital.
Justamente esas desigualdades, esas concentraciones de riqueza en pocos, es tal vez lo que se puede explicar con ecuaciones civilizatorias. ¿O cuál es el mensaje de su propuesta de ecuaciones civilizatorias? ¿Qué es lo que quiere usted Veja, comunicar con ecuaciones civilizatorias? veja, Diego, boa pergunta, porque daí eu venho da raiz que é a CTS. Já entendi, eu já fiz vocês, pelo menos, terem uma ideia do que teria sido o CTS. O CTS era a preocupação exatamente de trazer as questões científicas e tecnológicas para o entendimento de uma sociedade muito mais ampla, né? Através de mostrar que ciência e tecnologia não são só questões técnicas, mas tem os valores humanos envolvidos, etc, etc. Quando eu vi que as pessoas começaram a ter esse entendimento, e daí, quando iam falar em ecologia, não sabiam se isso estava incluído dentro de CTS, daí então eu colocava CTS mais E, que significa ecologia. Ou então queriam falar em inovação, falavam em CTS mais I. Esse propósito, para mim, começou a ficar obscuro. Aí que saiu a ideia, muito recente ainda, eu tenho trabalhado muito nisso, tenho estudado muito, orientado muita gente com esse tipo de perspectiva, de falar em equação civilizatória como uma metáfora. Veja, não é uma ferramenta de solução para os problemas que estão aí. Equação civilizatória é uma metáfora onde, em um lado da igualdade, não tem rigorismo matemático nenhum, isso é simplesmente uma metáfora, num lado da igualdade tem todas as variáveis contemporâneas que podem levar o homem, daí vem o sinal de igualdade, às mínimas condições de sobrevivência ou de dignidade para viver. Porque nós não temos isso no mundo contemporâneo hoje. Então, quando eu falo nessa metáfora da equação civilizatória, eu estou querendo trazer isso, não é ela que vai resolver, mas ela vai me ajudar a identificar quais são, por exemplo, as variáveis prioritárias em determinados espaços temporais na civilização humana que devem ser prioritárias para a sua solução. E aí nós, em escolas de engenharia, de medicina, de sociologia, de dança, de culinária, seja lá o que for, temos que eleger as prioridades dessas variáveis contemporâneas para minimizar essa desigualdade exorbitante que nós temos no mundo contemporâneo. Então, é mais ou menos com essa ideia que eu lido com equação civilizatória, para que as pessoas tenham, nessa metáfora, uma visão contextualizada, isso serve para o Paraguai, para o Brasil, para a Venezuela, para o Equador, para a França, para a Bélgica, dentro desse contexto, quais são as variáveis contemporâneas prioritárias para tornar mais digna a vida humana. Porque não é possível que numa civilização como nós estamos vivendo tenha tanta pobreza, tenha tanta desigualdade, tenha tanto compromisso errado com o lucro, com a ganância, ou seja lá o que for. É disso que eu quero falar. E claro que tenho minhas perturbações em entender eu também essa equação civilizatória e o que eu quero com essa equação civilizatória. Então, é esse processo que hoje eu desenvolvo, ainda trabalhando como raiz a questão do CTS. Então, se eu fosse definir para você o que é a equação civilizatória, é um modelo matemático metafórico que nos diz que, num lado da igualdade, existem todas as variáveis que eu tenho que resolver. E, no outro lado da igualdade, seria a mínima dignidade humana que nós precisamos nesse planeta Terra que está tão aviltado e, se nós não tivermos o cuidado de modificá-lo, de diminuir certas questões tão contraditórias, nós estamos colocando a perigo mesmo. Porque quando as pessoas dizem mas a temperatura da Terra está aumentando 2% a cada 100, 2%, 2 graus a cada 100 anos, isso é bobagem. Então, essas questões que obrigatoriamente nós temos que trazer à discussão da sociedade e principalmente nas escolas que trabalham com ciência e com tecnologia. Porque elas é que são, talvez ainda hoje, as produtoras dessas imensas desigualdades que nós temos no planeta Terra. Entonces, não sei se me fiz entender com o que eu quero. Usted es un humanista, una persona preocupada por el ser humano, por el desarrollo humano. Eu sou uma pessoa. Veja, Diego, só para te interromper e dizer, todos nós somos humanistas. Só que faltava nós nos tornarmos maquinistas. A máquina está aí para nos auxiliar e não para dizer o que nós temos que fazer. Você também é um humanista só pelo fato de estar discutindo isso aqui comigo. Qualquer pessoa que está discutindo isso é um humanista preocupado com essas questões, mas talvez nós tenhamos um pouco de dificuldade de achar que isso também é uma ferramenta do engenheiro, do médico, seja lá o que for. Todos estamos preocupados por el ser humano, hay seres humanos que se preocupan solo por ellos
y no por otros seres humanos. Perfecto. Qué pena, es verdad. Es verdad. Y el otro aspecto que le escuché es que a veces solo pensamos que debemos cuidarnos nosotros, las personas, los seres humanos, pero me parece importante, y usted ha hablado también de la naturaleza, porque también Por supuesto. Esta forma de desarrollo humano que hemos ido avanzando, a veces también hemos ido destrozando la naturaleza. ¿Cuál sería el mensaje desde esta ecuación civilizatoria respecto a proteger la naturaleza? ¿Cómo se mira la naturaleza? Por supuesto, ou seja, não tenha dúvida nenhuma que essa é uma das variáveis contemporâneas mais enigmáticas e mais complicadas de ser resolvida. Eu vivo no Brasil, nós estamos com o problema das queimadas aqui e as pessoas dizem assim, mas eu estou queimando porque eu preciso plantar nesse local, como se a tentativa de obter mais lucros, de poder. Nós já temos suficiente campos, nós temos suficiente número de alqueires na terra para produzir alimentos. E agora nós temos que cuidar da natureza. Ou seja, teve uma época em que dizia o homem tem que dominar a natureza. Que dominar a natureza? Se nós tivermos ciência da natureza, essa ideia que antes a gente cortava árvores assim indiscriminadamente, hoje nós temos que começar a pensar nessa preservação, sob pena nós temos um problema irreversível. E daí quando eu falo nessa equação civilizatória, onde a questão ecológica é uma das variáveis contemporâneas prioritárias na época em que nós vivemos, é isso que eu estou dizendo. Não tem sentido nós pensarmos no ser humano se nós não pensarmos na natureza. Ou seja, o ser humano não é o principal elemento da Terra. Nós somos, na realidade, os usurpadores do planeta. Então, nós temos que ter um cuidado extremo, por exemplo, em preservar esse planeta. E não é por uma questão de politicamente correto, é por uma questão de sobrevivência. E muitos não estão vendo isso. Então, quando eu falo em equação civilizatória, quando eu falo numa educação tecnológica, numa educação científica, numa educação geral, com este tipo de prioridades e pensamentos, eu estou falando na preservação do meio ambiente, inclusive para preservar a possibilidade de novas gerações terem uma vida digna. E do jeito que o ser humano vem trabalhando, e eu falo isso aqui no Brasil com muita dor, porque nós estamos com a questão do Amazonas, com o desflorestamento, e também com as queimas indiscriminadas, e etc., etc., etc. E veja o seguinte, isso não é mais uma questão de politicamente correto, uma questão de sobrevivência. Seguramente agora com o advento do Biden nos Estados Unidos e a saída do Trump, que me parecia uma coisa absolutamente horripilante com essa questão do negacionismo e que vamos queimar, vamos produzir, vamos não sei o quê, eu acho que alguma coisa vai ser revertida. Inclusive, com essa nova reunião em Paris, eu acho que alguma questão já começou a ser pensada. Nós temos que trabalhar a nossa educação também, e principalmente engenharia, com essas questões muito voltadas à nossa preocupação central. Doutor, ¿usted cree que actualmente estamos enseñando bajo esta mirada de ecuación civilizatoria en las universidades? ¿Estamos enseñando a los estudiantes a que miren de esa manera? ¿O a veces solamente estamos sesgados solo a una mirada, a otra mirada? Muito dificilmente, pelo menos aqui no Brasil, essas questões são discutidas. Eu tenho uma disciplina chamada Tecnologia e Desenvolvimento, que eu discuto isso com os alunos de engenharia, eles ficam fascinados com esse tipo de discussão. Professor, como é que nunca falaram essas coisas para a gente durante o curso inteiro? Eles estão querendo esse tipo de coisa, mas o próprio sistema de ensino proíbe quase que tempo para esse tipo de questão. Agora, indubitavelmente, nós precisamos fazê-lo. Como? Eu acho que nós vamos ter que verificar de que forma. E veja, Diego, eu não estou falando em colocar uma disciplina lá, ecologia na engenharia, ou seja lá o que for. Isso tem que fazer parte da formação do professor, seja ele professor de matemática, de mecânica dos fluidos, de resistência dos materiais, de filosofia. O professor tem que ter na sua epistemologia esse tipo de preocupação, independente da área de atuação. Porque nós não estamos numa situação simplesmente de dizer, vamos fazer ou não vamos. Não, nós estamos numa questão emergencial em que nós temos que repensar esse processo civilizatório, que, obviamente, até pelo dado que eu dei para vocês, onde a riqueza do globo, 50% da riqueza desse nosso volume de controle, está concentrado em 8 pessoas físicas, óbvio que é um processo civilizatório que não vai dar certo. E eu acho que já tem pensadores trabalhando com um pouco mais de profundidade em cima disso, mas
Pelo que eu estou vendo no processo civilizatório atualmente, com essa rigidez em discussões, em reflexões, nós temos um longo caminho a seguir. E por isso que eu acho que a educação é a única saída para isso. Mas veja, só para complementar, não estamos fazendo isso ainda em nível nenhum do ensino, pelo menos no Brasil, né? Muy bien, ha sido muy importante conversar, escuchar una visión mucho más amplia, más integral de la educación, de la ciencia, de la tecnología. Y no, me ha fascinado escucharle, doctor. Quisiéramos ir despidiendo esta conversación. No sé si nos deja un mensaje final para los jóvenes, para la juventud, porque a veces cuando llegamos a una edad nos preocupan ya más problemas de la vida, nos preocupan problemas sociales, pero a veces mientras somos jóvenes pensamos que solo hay que vivir el momento y que la decisión es de los políticos sobre la economía, sobre la salud, y que eso no nos interesa a nosotros. Pero luego nos damos cuenta que en realidad, como dice usted, es un constructo social, si la ciencia, el conocimiento es un constructo social, y no es solamente de ciertas personas, sino que, digamos, en esto también deben involucrarse los jóvenes. ¿Qué mensaje le dejaría usted a la juventud, doctor? Bom, Diego, primeiro, eu sou apaixonado pela juventude, pena que eu não sou mais jovem, sou velho, mas eu acho que a juventude tem um papel fundamental em tudo isso, até porque nós temos um costume muito fácil de ser levado em frente, como diz, os políticos, os políticos da manhã serão vocês, jovens. E, indubitavelmente, a política é fundamental no comportamento humano. Não estou falando na questão partidária, estou falando na questão política, na questão ideológica, na questão epistemológica da pessoa saber o que necessita para esse processo civilizatório. Então, os jovens, primeiro, têm que estudar com afinco. E eu sempre reputo que uma das coisas mais importantes que ainda nós temos à nossa disposição para o aprendizado, para a construção da personalidade, para a construção dos processos políticos dentro da gente, a leitura como fundamental. Eu acho que quem não lê, não aprende. Por mais que a gente queira essas questões mágicas, não, porque agora tem o computador, um sistema de software que faz com que o aluno aprenda até dormindo, isso não existe. Mágica não existe. Ou você se concentra na questão de refletir sobre a vida, principalmente, sobre a vida, não a vida só do ser humano, a vida no planeta Terra, ou nós estamos produzindo um resultado bastante perigoso. Então, o que eu posso dizer para a juventude é o seguinte, primeiro, que não tenha um olhar pessimista, porque eu, quando falo com essa veemência, eu falo, nossa, que cara pessimista. Muito pelo contrário. Eu ainda acredito firmemente que esse processo civilizatório possa ser revertido, senão não estaria trabalhando há 40 anos exaustivamente, escrevendo, produzindo palestras por aí, por ali, e lendo constantemente, porque eu acredito que a questão educacional e a parte reflexiva, a parte crítica, a parte analítica dos jovens de hoje em dia podem reverter esse estado de coisa que nós, infelizmente, nossa geração está causando para eles. Então, a minha mensagem final e tudo isso, e obviamente, como eu estou falando também para muitos professores de engenharia, sei lá qual é o público todo que está nos ouvindo aqui, é que pense com muito cuidado nessa questão desse volume de controle que a gente está pensando que é infinito, mas não é, que nós temos que cuidar com muito carinho, muito zelo, muita dedicação, porque ainda acho o seguinte, a vida é muito boa, a vida é muito bela para nós tratarmos a civilização da forma que nós estamos tratando. E para os professores também, não é necessário muita formação em termos de mestrado, doutorado, pós-doutorado, pós não sei o quê, não sei o quê. Ler um pouco mais, entender o que é esse volume de controle para nós podermos trabalhar a nossa disciplina, a nossa matéria, como se diz aqui no Brasil, de forma mais ampla, de forma mais interdisciplinar, como o Diego falou anteriormente. Não existe mais conhecimento sozinho, não existe mais conhecimento único. Todo ele é estratificado por uma questão muito mais ampla de todos os campos de conhecimento. Então, essa mensagem que eu digo para os meus alunos. Sempre muito cuidado com a sua formação, principalmente a cidadã aliada à sua formação profissional. Até porque a profissional nós nem sabemos qual vai ser daqui 5, 6, 7 ou 8 anos. Isso aí. Muy bien, doctor. Extraordinarios sus trabajos de muchas décadas y visibilizado a veces en ciertos espacios. A veces también esa es una limitación, que muchas propuestas, muchos trabajos se quedan en ciertos
sectores, por ejemplo, a lo mejor en los académicos, en la docencia. No siempre logra llegar a la sociedad, a todo en su conjunto, al pueblo, que a veces está más preocupado de cosas más concretas como poder tener trabajo, como poder alimentar, sino a veces no está pensando en estas miradas más generales, más filosóficas de un desarrollo de la sociedad, ¿no? Entonces creo que ha sido un importante momento para conocernos, para conocer su propuesta, su teoría, y agradecerle mucho por su participación en nuestro congreso. Muchísimas gracias, doctor Walter Basso. Muito bem, Diego. Eu também agradeço muito o convite. Tomara a Deus que tenhamos a oportunidade de estarmos em Equador. Já tenho uma possibilidade de estar no Equador através de outra instituição no ano que vem para trabalhar um pouco mais próximo a essas questões, trabalhar com um pouco mais de tempo essas questões. Quem sabe o ano que vem a gente tem essa oportunidade e que essa pandemia se vá, não? Está mais do que na hora, não? Ya se va. Um grande abraço a Está todos. cerca. Foi um prazer, foi um prazer. Un abrazo, doctor, un abrazo. Y estamos en contacto. La próxima estaremos presencial. Seguro, seguro. Seguro que sí. Un abrazo, doctor. Um abraço a todos. Sim, sim.